Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. Estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, sejam bem-vindos. Professor Rafael mais uma vez com vocês para a nossa terceira aula da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade no conteúdo de estrutura de condição, né? Até a aula passada, nós estudamos condição simples e condição composta. Na aula de hoje, nós iremos visualizar, estudar um pouco das condições aninhadas e da estrutura de decisão múltipla, tá bom? E lá no final da aula, nós iremos passar por alguns exercícios, ok? Eu espero que vocês já tenham assistido às aulas conceituais, pelo menos as aulas conceituais até as estruturas de condições simples e compostas, ali até a estrutura caso, ok? Bom, o que é uma estrutura de condição aninhada? A simples, nós já sabemos que nós vamos testar apenas o lado verdadeiro. A composta, nós testamos o lado verdadeiro e o lado falso. Mas existem situações onde você necessita ter testes sucessivos, né? Por exemplo, se a idade da pessoa for acima de 10 anos, ele entra dentro da estrutura, mas você deseja fazer uma outra verificação. Se a pessoa tiver 10 anos, ela entrou, mas se ela tiver 15, talvez você vai tomar uma outra decisão. Quando ela tiver 16, você vai tomar uma outra decisão. Então, a estrutura de condição aninhada, ela é utilizada quando nós necessitamos, deixa eu colocar a caneta aqui que aí ajuda a gente. Necessitamos, de testes sucessivos em que uma determinada ação poderá ser executada se um conjunto anterior, de instruções ou condições forem satisfeitas. Aqui na sequência nós temos a nossa estrutura. Olha só o nosso fluxograma. Vamos passar aqui pelo fluxograma, Aqui nós temos a primeira entrada de instrução, tá aqui. Se essa instrução 1 for verdadeira, o que acontece? Ela vai passar por um outro teste condicional, um outro teste. Se o que tiver aqui dentro, for satisfeito, ele vai executar uma instrução. Aí ele executa essa instrução aqui e vai direto para o fim, correto? Agora, vejamos. Aqui foi verdadeiro ainda. Foi verdadeiro, chegou aqui. Essa estrutura é falso. Se ela é falso, ela vai executar uma instrução e já vai sair. Tá? Poderia ter uma outra estrutura de condição aqui dentro? Poderia, tá bom? Poderia. Por isso que ela é aninhada ou ela é encadeada. Você pode colocar uma instrução dentro da outra, ok? Voltando aqui no nosso início, se o primeiro teste já falhar, for falso, no caso aqui eu coloquei para ele ir para uma outra estrutura de condição. Se essa estrutura aqui for verdadeira, o que acontece? Ele executa as instruções dentro daquela estrutura de condição, terminou, ele já vai tender ao fim. Agora, se essa estrutura aqui, se ela for falso, ela vai executar uma outra estrutura e, após a execução da estrutura, aí ela vai tender ao final. Então, isto é um exemplo da sintaxe simples, de uma estrutura de condição aninhada. Agora vejamos a sintaxe do pseudocódigo, do português estruturado. Então aqui eu coloquei, se condição, então, se ela for verdadeira, se essa instrução C for verdadeira, ela vai executar tudo que está aqui, executa tudo que está aqui. Tá? Se ela for falso,
ela vai executar o que está aqui dentro. Agora vejamos. Se for verdadeiro, então ela vem aqui. Se essa instrução for verdadeira, se ela for verdadeira, executa essas instruções. Caso contrário, ela vai ser falso, correto? Ela executa essas instruções. Se essa estrutura for falso, que é o nosso senão, então ele executa este, né? Ele testa, se for verdadeiro, executa este. Caso contrário, executa essas instruções, ok? Vejamos agora, né, um exemplo simples de estrutura de condição alinhada. Faça um algoritmo que leia três números e determine quantos são iguais, ok? Então, três números são os nossos dados de entrada, N1, N2, N3. Processamento vai ser um teste condicional. Saída, imprimir quantos números são iguais. Vejamos, então aqui nós temos a nossa estrutura. Então eu coloquei algoritmo, quantos iguais, seção de declaração de variáveis e nosso início, correto? Agora vamos preenchendo ele linha a linha. Então, bom, eu defini N1, N2 e N3 do tipo inteiro, poderiam ser outros nomes de variáveis. Nós realizamos a entrada de valores, ó, escreva, então vai imprimir na tela para o usuário. Entre com o primeiro número. Aí o cursor vai ficar piscando, você vai digitar o primeiro número, o comando leia pega o primeiro número. Entre com o segundo número. Então a pessoa vai digitar, o mesmo se repete com o N3. Depois que você realizou o teste de entrada, agora nós temos que fazer os testes, né, de condição. Bom, eu desejo saber quantos números são iguais. Então, eu tenho três números. Eu preciso verificar, fazer os testes condicionais com eles. Eu vou iniciar com N1 igual a N2. Então, eu vou verificar. Se N1 for igual a N2, isso significa, né, que eu tenho aqui o meu N1 igual a N2. Verdadeiro. Se ele for verdadeiro, agora... Então, um exemplo, se eu digitar 1 e digitar 1, são iguais, correto? Agora, eu vou fazer o seguinte, N2 é igual a N3. Então, aqui eu tenho N2 que é 1. Então, eu posso testar o N2 ou poderia estar testando o N1, tá? Mas eu decidi já pegar o N2. Se o N2 for igual a N3, significa que, ó, significa que o N1, o N2 e o N3, eles são iguais. Esta é a primeira situação, né? Caso contrário, eu tenho o quê? N1 é igual a N2. Então, N1 é igual a N2. Então, naquele exemplo anterior, 1 era igual a 1, por exemplo, e 3. Aqui, qualquer número, tá bom? Então, ó, N1 é igual a N2? N1 é igual a N2. 1 é igual a 1. Então, verdadeiro. Então, ele executa isso daqui. Verdadeiro. Beleza. Agora, N2, que é esse número aqui, correto? Ele é igual a 2? Que é o N3? Né? Não, né? O 1 não é igual a 2. Então, se o 1 não é igual a 2, isso aqui não é igual, ele vai executar qual estrutura? Nesse caso, ele vai executar esta estrutura. Então, ele vai imprimir na tela que há dois números iguais e um diferente. Então, eu coloquei uma mensagem mais personalizada, tá bom? N2 é igual a N1 e N2 é diferente de N3, ok? Então, verificamos já o primeiro lado da estrutura de condições. Agora, se o N1 já for diferente de N2, eu já vou fazer um outro teste condicional, que é o caso do senão. Agora, eu vou verificar o seguinte. N1 é igual a N3, né? Agora, eu vou verificar o seguinte. Ó, N1 é igual a N3. Se eu digitar 1 aqui de novo e 1 aqui. Então, vamos lá. Se N1 é igual a N3, sim, é igual. Se for igual, ele vai fazer este cara. Ó, nós estamos executando esse externo, tá bom? Aqui. Ele é igual. Então, há dois valores iguais e um diferente. Por que já é um diferente? Porque o N1 ele já é diferente de N2, correto? É como se eu tivesse aqui o N2, ó,
O N2 é como se o N2 fosse, por exemplo, o número 3. Então, o N1 ele é igual a N3, só que ele é diferente, né? Ele é diferente de N3. Tá? E agora, se o N1 for diferente de N3, né? Aí, o que eu vou verificar? Eu posso partir para o teste condicional do N2 igual a N3. Nesse caso, por padrão, né, eu já tenho que o N1 ele é diferente de N3, correto? Já é diferente, então ele entrou aqui, já é diferente. Agora eu vou verificar se o N2 ele é igual a N3. Eu já sei que o N1 ele é diferente de N2. Ó, o N1 ele já é diferente de N2. O N1 já é diferente de N3. Tá? Agora basta eu verificar o quê? Se o N2 é igual a N3, para mim ter toda a certeza. Tá? Então são todas as probabilidades. N2 é igual a N3? Se for igual a N3, é como se eu tivesse colocado o número 1 e o número 1. É igual? É igual. Então, N2 ele é igual o N2 é igual a N3, contudo, o N1 é diferente de N3 e N1 é diferente de N2. Caso contrário, né, eu tenho que todos os valores são diferentes. Ok? Então, assistam novamente essa análise que eu fiz e vão pausando, vão fazendo o teste de mesa para vocês poderem entender, tá bom? Agora, eu vou fazer o meu teste de mesa, mas vocês vão fazer o teste de mesa de vocês, ok? Então, eu já começo declarando as nossas variáveis, realizando as entradas de dados. Então, eu entrei com 2, 2, 1, ok? Então, 2, 2 e 1. Olha o primeiro teste de mesa. N1 é igual a N2? Se for, né, ele é igual, correto? Ó. Se for igual, eu tenho o lado verdadeiro. Ó, lado verdadeiro. Então, agora eu vou verificar esse lado interno. Ó, esse lado interno. No slide anterior, ele verificou aquele, e nesse slide ele verifica este interno. Então, agora nós temos N2 é igual a N3? 2 não é igual a 1. Então, nós temos o falso. Se é falso, nós temos aquela execução deste item aqui. Tá? Agora, realizando o segundo teste de mesa. Okay? Os três valores são 2. 2, 2 e 2. Então, agora nós temos, vejamos, N1 é igual a N2? Sim, N1 é igual a N2, né? Que é o que está aqui. Então, nós temos o verdadeiro. 2 é igual a 2? Que é este item aqui. 2 é igual a 2. Se 2 é igual a 2, nós temos o lado verdadeiro. Perfeito? Tá, agora para o terceiro teste de mesa. Então, 1, 2 e 2. Vejamos. Primeiro teste de mesa. N1 é igual a N2? N1 é igual a N2? Não, né? Ó. Falso. Aí, ele já vem para essa outra estrutura. Se já não é, eu já pulo para cá, né? Ó, se for falso, eu já pulo para cá. N1 é igual a N3? Não, né? Ó, é diferente. Então, ele já deu resultado falso. Agora, eu já tenho falso, né? Ó, tenho falso aqui. O N2, ele é igual a N3? Opa. N2, ele é igual a N3? Quem que é N2? É 2. E quem que é N3? É 3. Então, eu tenho o verdadeiro. Ok? Bom, até agora nós trabalhamos com aquela estrutura de condição simples, composta e alinhada. Agora nós iremos adentrar na estrutura de condição, que é uma estrutura de decisão, né, múltipla, onde você pode ter uma única condição e diversos testes a serem realizados com ela. Então, a estrutura de decisão múltipla, também denominada de estrutura de decisão do tipo escolha, consiste em uma generalização do C, porque ele baseado no C, né? Podendo haver uma ou mais condições a serem avaliadas. Ok? Vejamos agora a sintaxe. Então, por que eu falo que é uma variação da estrutura C? Porque no fluxograma, né,
é uma estrutura C. Então vejamos, N1, que é a nossa entrada. Se N1 for 1, verdadeiro, executa as instruções do 1, correto? Se N2 for 2, significa que o 1 é falso, ele executa o 2, e aí vem executa as estruturas do 2, executa a estrutura do 3, se tiver 4, 5, 6, cada uma sucessivamente. Caso ele não encontre, ele tenha uma ação padrão de estrutura que não foi satisfeita, né? E aí todas elas vão convergir para o mesmo ponto final, tá bom? Então nós temos a estrutura da sintaxe, caso variável. Qual é a nossa variável? Seja 1, seja 2, seja 3, né? Faça, ou seja, execute essas instruções, tá? Caso essa variável não seja nem 1, nem 2 e nem 3, nós temos um senão aqui, executa a instrução do senão e o fim caso, ou seja, sai do caso, perfeito? Então vamos fazer um exemplo agora. Desenvolver um algoritmo que leia um valor numérico e identifique se um número é igual a 1, 5 ou 10, ok? Então, entrada, valor, eu tenho uma única entrada, eu vou identificar se o número é igual a 1, 5 ou 10 e vou imprimir o número por extenso. Vejamos. Então, eu coloquei o algoritmo mês, tá? Declaração de variáveis, aí nós temos N1, poderia ser uma outra variável, do tipo inteiro. Realizei a nossa entrada de valores. Agora, eu vou iniciar a montagem da estrutura caso. Então, caso N1. Tá? Aí nós temos a sequência. Seja 1, por que seja 1? Porque eu quero verificar o 1, 5, 10. Só isso, eu não quero verificar mais nada. Tá? Então eu tenho o 1, seja 5 ou seja 10. Se eu desejasse colocar o 2, então você vai vir aqui, ó, seja 2, faça. Seja 6, faça. Ok? Seja 1, caso N1 seja 1, imprima. Valor introduzido é valor válido. 1. Seja 5, valor introduzido é valor 5. Seja 10, valor 10. Se não, o valor é inválido. Tá? Essa estrutura, pessoal, é muito utilizada quando você está trabalhando ali com um menu. Tá? Quando você for fazer um menu, você vai ter diversas escolhas, mas apenas uma vai ser satisfeita. Né? E você precisa verificar apenas um único valor. Então, é muito utilizado essa estrutura com menu. Tá? Este foi um exemplo. Agora, vamos fazer o teste de mesa. Então, nós temos a declaração da variável N1. Aqui. Vamos ler o valor do número 5. Aí agora ele vai verificar. Caso N1, né, é 5? Não, é falso, né? Porque 5 não é igual a 1. Então ele é falso. Aí ele passa para o N2, tá? Aqui N2, ok? Caso N... Não, desculpa, é N1 mesmo. N1 é igual a 5? Não, não é igual a... Desculpa, 1 é igual a 5? Sim. 5, ele é igual a 5, então ele é verdadeiro, e se ele é verdadeiro, ele imprime este, correto? Ele nem testa o outro, por quê? Já foi satisfeito, executou e saiu. Agora, se não fosse satisfeito, o meu teste de mesa teria que seguir agora para o N3, tá bom? E se o N3 também não fosse satisfeito, eu iria lá para o senão, tá? Então, faça um teste de mesa para chegar até o senão, tá bom? Agora, um outro exemplo, muito utilizado também, construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada o preço de um produto e o seu código de origem, ok? Preço e código, duas variáveis de entrada. Ok, mostre o preço junto com a sua procedência. Tá? Caso o produto seja fora do permitido, considere como importado. Siga a tabela a seguir. Então, o código de origem é o sul, o 2 é o norte, o 3 é o leste, o 4 é o oeste, o 5 ou o 6 é nordeste. Ok? Então, essa é a nossa tabelinha. Então, agora vejamos nosso corpo do algoritmo. Então, declaração de variáveis. Então, eu preciso ler o código e o preço. Né? Duas variáveis diferentes,
o código do tipo inteiro e o preço do tipo real. Vejamos. Escreva, né, entre com o código de origem. Então, código. Entre com o valor do produto. Preço. Correto? 2 entradas. Agora, vamos verificar. Caso o código, né? Então, vejamos. Caso o código seja 1, então, escreva na tela do usuário qual que é o preço e qual que é a procedência? Produto do Sul, né? Seja 2, escreva o preço, produto do Norte. Se for 3, escreva preço, produto do Leste. Se for 4, escreve preço, produto do Oeste. Se for 5 e 6, né? Então eu coloquei o 5, o vírgula e o 6, tá? Escreva, imprima na tela o preço do produto e coloque produto do Nordeste. E aí temos o senão, né? Que é o caso do produto que não tem origem. Eu vou escrever o preço e vou colocar produto importado. Fim caso e o nosso fim do algoritmo. Tá? Então agora vamos fazer aquele teste de mesa. Então nós temos aqui a declaração das duas variáveis, código e preço. Vamos realizar agora a entrada dos valores. Então eu entrei com o código de número 3 e o preço do produto 345,26. Vejamos. Com o código 3, né, o 1 não vai ser satisfeito, o 2 também não será satisfeito, mas o 3 será satisfeito, correto? Então eu vou executar o número 3. Depois que ele executar o 3, ele vem e já executa a próxima instrução que tiver aqui, tá? Se não tiver nenhuma instrução, ele vai ali e já sai. Então, agora nós temos lá, 3 é igual a 1, né? 3 não é igual a 1, correto? Ó, ele é falso. O 3, ele é igual a 2? Não, ele também é falso. O 3 é igual a 3? Sim, ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, o que foi executado? Este item aqui, ó. O que ele fez? Ele escreveu na tela do usuário o preço do produto, que é 345,26, e a procedência é produto do Leste. Tá? Agora nós temos aqui alguns exercícios para serem feitos, ok? Então, vamos fazer o exercício número 1. Nós temos o 1, temos o 2 e temos o 3, ok? Vamos fazer o 1 aqui agora. Vou abrir meu bloco de notas. Pode ser feito por qualquer editor, tá bom? Então aqui nós temos algoritmo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho a letra. Vamos colocar com 22. Algoritmo. Vamos pegar o nome do algoritmo, fica um pouquinho mais fácil. Vou colocar classificação. Algoritmo classificação. Então agora nós vamos partir para a seção de declarações de variáveis. E aí depois nós temos o nosso início e nós temos o nosso fim, tá? Que é a estrutura do algoritmo. Quais serão as variáveis? Escreva um algoritmo que leia o código. Então, vou pôr aqui código de um determinado produto e mostre a sua classificação. Então, eu só tenho apenas uma única variável. E essa variável vai ser do tipo inteiro, ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó, escreva, vamos lá, informe o código. Leia código, né? Essa é a entrada de valores. Tá, agora mostre sua classificação, né? Então, vejamos as nossas classificações. Então, qual a estrutura que eu vou utilizar? Estrutura caso, é a mais fácil. Caso, código. Professor, mas eu poderia usar o C e usar o senão C? Poderia, tá? Poderia sim. Então, eu já vou colocar, sempre faço isso, né? Ó, fim, já vou e faço, eu abro e já fecho, tá? Eu já sei que vai ter um senão, então eu também vou pôr aqui um senão aqui para ele, ok?
Se for o senão, o que ele vai colocar na nossa tela? Vamos trazer aqui. Se for senão, é inválido, né? Então, senão, escreva inválido. Tá, vamos aumentar aqui novamente. Tá, então agora eu tenho aqui os testes, né? Então vejamos o nosso teste aqui, como nós fizemos no exercício anterior. Então, ó, seja um, faça. Então aqui nós temos... Eu sempre trabalho, pessoal, com a indentação, tá? Isso é muito interessante, essa indentação aqui que vocês venham fazer. Por quê? Porque facilita na hora de vocês estudarem, na hora de vocês corrigirem um código, tá? Apesar que aqui o bloco de notas ele dá uma indentação muito grande, mas não tem importância, tá? Dá para entender também. Seja um, deixa eu, aqui, seja um, aí depois eu tenho seja 2,3,4, correto? Depois seja 5, 6. Aí depois eu tenho seja 7, né? Aí depois o senão já está feito. Então agora vamos aqui. Se for 1, o que ele vai fazer se for 1? Se for 1, ele vai escrever na tela alimento não perecível. Então, escreva, vamos aqui dentro, alimento não perecível. Opa, escrevi errado. Perecível. Vamos aumentar aqui. Tá. Se for 2, 3 e 4, ele vai colocar alimento perecível. Então, eu vou copiar aqui para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Qualquer um desses itens vai ser alimento perecível. Aqui, vamos também. Vestuário. Vamos colocar aqui direto já no vestuário. E aqui, se for 7, vai ser higiene pessoal. Então, higiene pessoal. Qualquer outro valor, inválido, né? Eu já tenho o inválido aqui. Então, se nós executarmos um teste de mesa, o algoritmo está sendo executado, né? Ele declarou as variáveis. E o que ele vai imprimir na tela? Ó, ele vai imprimir isso aqui na tela para vocês. Ó, informe código. Ele vem aqui, a pessoa vem e informa o código. Vamos supor que você digitou o código 1. Né? Se executou o código 1, qual que vai ser a execução dele na tela? Né? Se é 1, a nossa estrutura código seja 1, é 1. Se seja 1, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir isso aqui na tela para vocês. Ó. Agora, vejamos, se eu entro com os dados, né? Se eu entrar agora com o dado, por exemplo, 3, o que ele vai imprimir na tela? Olha, o 3 ele vai imprimir alimento perecível. Então, o 3 ele entra com o perecível. Se a pessoa digitar agora, por exemplo, se ela digitar aqui o código 6. Se ela digitar o código 6, aqui, né? Ó, se ela digitar o código do número 6, eu tenho o 5 ou o 6, eu vou imprimir o que para o usuário? Vestuário. Tá? Então, isso aqui é o que o computador iria imprimir para vocês na tela, caso vocês estivessem utilizando uma linguagem de programação. Ok? Bom, este foi esse exercício, né? Partindo agora, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Um segundo exercício. Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule e mostre a sua idade. Ok? Então, já vou fazer isso. Vou aproveitar esse código aqui, só a estrutura dele, tá bom? Só a estrutura dele. Logicamente que eu vou ter que mudar, né, algumas informações. Vou mudar esse daqui, vou mudar esse aqui também que eu não vou usar. Então, vamos lá.
o nosso exercício, ele pede que nós façamos, leia o ano de nascimento. Então, ano, nascimento de uma pessoa e calcule a idade. Então, ano, nascimento e idade vão ser do tipo inteiro. Nós já fizemos esse exercício em aula. Então, informe o ano, nascimento. Vou colocar aqui, ano, nascimento. E vou fazer o seguinte, idade recebe o quê? Nós estamos em 2020. Vamos fazer diferente, ano, nascimento e ano atual. A pessoa vai digitar o ano atual, ok? Então, ano, nascimento. A pessoa digita o ano, nascimento e ela digita o ano atual. E aí, agora eu tenho. Então, para calcular a idade, eu vou fazer o ano atual menos o ano nascimento, né? Lembrando que essa idade é uma idade aproximada, né? Porque para realmente ter ali aquele valor exato, olha, eu tenho 35 anos, né? Eu teria que tratar ali os meses e os dias também, ok? Estou pegando só os valores de casa cheia, então podemos ter uma divergência aí, tá bom? Verifique e mostre se ela já tem idade para votar, né? Vamos verificar se a pessoa tem 16 anos, que essa ela pode votar. Então, aqui nesse caso, eu tenho que fazer uma estrutura de condição composta, né? Ou simples não dá para ser porque eu preciso verificar o outro lado, né? Então, se então, já vou colocar aqui o fim C. Então, vejamos aqui. Se ela tem 16 anos ou mais, tá? Então, e para conseguir carteira, 18 anos ou mais. Então, são dois testes, né? Se idade for maior ou igual a 16, ela já pode votar. Então, aqui eu vou colocar, escreva, pode votar. Se não, posso colocar aqui já um se não direto. Um se não. Opa, se não. Escreva. Não pode votar. Tá, esse foi o primeiro teste. E para tirar a carteira, ela tem que ter 18 anos ou mais. Então, vou fazer dois testes, tá bom? Ó, separados, dois testes separados. Vamos subir aqui. Então, agora eu vou verificar aqui, ó, 18 anos. Então, eu vou colocar aqui. Pode tirar, né? Pode dar entrada na habilitação, correto? Aí a pessoa pode dar entrada na habilitação. Caso contrário, ela não pode dar entrada na habilitação. Não pode dar entrada na habilitação. Tá? Então, esse também é o nosso algoritmo. Agora, vejamos. O que a pessoa vai digitar na tela, né? O programa começou, ela vai digitar isso aqui na tela. Eu gosto sempre de colocar dois pontos e um espaço para deixar um espacinho ali. Então, informe o ano de nascimento. A pessoa veio aqui e informou o ano de nascimento. A pessoa colocou 1982. Aqui é ano atual, né? Ó. Ano atual. Aqui não é variável, né? Pode dar um espaço. Então, aqui também vou dar um espaço. Tá, informe o ano atual. Vem aqui. Qual que é o ano atual? 2020. Agora, a idade, né? A idade, ele vai fazer o quê? Vai fazer o processamento, né? Qual vai ser o processamento aqui? 2020, que é o ano atual, menos o ano de nascimento da pessoa, 1982. Pode dar um espaço aqui, não há problema. Tá, agora, o que ele vai executar, né? Idade. Qual que é a idade da pessoa? Aqui a idade da pessoa, ela vai ser idade
né, ó, a idade aqui da pessoa, ela vai ser igual a 38. Então, vejamos. 38, ele é maior que 16? Sim, ele é maior que 16. Né? Se ele é maior que 16, então aqui nós temos o quê? Pode votar. É isso que ele vai ser impresso na tela. Agora, a idade é maior que 18? Bom, 38 ele é maior que 18. Então, pode tirar a habilitação. Tá? Se a pessoa tivesse informado um outro valor, né? Tivesse informado aqui um valor de... Vamos fazer um teste. Se a pessoa tivesse informado o ano 2010, por exemplo. 2010. Então aqui eu tenho 2010. Bom, de 2010 para 2020, nós temos aqui 10 anos. Né? 10 anos. 10 é maior que 16? Não, não é maior que 16, né? Então ele vai imprimir o que na tela? Não pode votar. Não pode votar. Bom, 10 é maior ou igual a 18? Não, então ele vai imprimir na tela agora. Não pode dar entrada no processo de habilitação, ok? Bom, pessoal, vai ficar para vocês fazerem aí, tá? O outro algoritmo, que é para verificar o índice de massa corporal, ok? E aqui eu já dou a nossa fórmula para vocês estarem utilizando, tá bom? O IMC é igual peso dividido por altura ao quadrado, ok? Pessoal, eu agradeço a participação de todos e eu espero vocês para a nossa live de terça-feira. Fiquem com Deus. Até a próxima. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.